Olá, bom dia a todos. Conseguem me ouvir? Olá, bom dia a todos. Perfeito. Então, tá todo mundo bem? Prontos para mais um webinar? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização de projeto, ok? No último webinar nós comentamos um pouco sobre a organização no código, usando controle de versões. E hoje a gente vai ver o outro lado, que é a organização própria Unity. Então, os nossos Game Objects, como manter organizado o nosso projeto quando a gente começa a ter muitos objetos, muitas áreas. Então, a gente vai ver um pouquinho. E também vamos ver o que o Asset Store da Unity tem a oferecer para a gente, porque muitos programadores já tiveram o trabalho de criar ferramentas para a organização e elas estão disponíveis para nós. Então a gente tem que tomar proveito disso, ok? Ok. Então vamos começar. Quando a gente abre a Unity Store, a Asset Store, okay, nós temos diversas opções aqui de categorias. Então, assets em 3D, 2D, add-ons, áudio, essentials, templates e assim por diante. Nós temos um aqui que se chama Tools e é basicamente aqui que a gente vai gastar nosso tempo hoje, ok? E aqui existem diversas ferramentas para tudo, para tudo. Porém, nós estamos mais interessados nas de organização hoje, ok? Então, se a gente buscar por Organize, já até tinha aberto aqui, vou fechar esse. Se a gente busca por Organize, são diversos aplicativos. Quantos são? 39. É isso. 39 aplicativos de organização. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem Selection Parrot. Vamos ver o que isso aqui faz. Eu não botei áudio, a gente não precisa de áudio, é só mesmo pra gente ver. Bom, ali já começou, deixa eu voltar aqui. Select and Organize Faster, Drag and Drop. Então vamos ver aqui maior. Parece interessante. Nem todos eles são muito interessantes, ok? E também alguns podem não funcionar nas últimas versões da Unity, mas é questão de testar e verificar e ler certinho as opções. Então parece bem interessante esse. Ele cria aqui embaixo uma barrinha, Parrot, ele tem exemplos e vamos ver o que ele faz. Então, seleciona para ele cria um novo grupo. Seleciona diversos materiais, diversos mini objects, arrasta para o grupo e ele já agrupa. Interessante. Ok, ele cria grupos, ele agrupa os game objects. É bem bom, bem interessante. É bem interessante. Ok. Por $15 não me parece tão caro, parece justo. O que ele faz também? Ok, interessante. Vocês têm que imaginar que quando vocês estão criando um level, ok? Perdão, desculpa. Agora, pode me informar se melhorou? Alô, 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 testando áudio. Ok.
Então, o que vocês têm que imaginar é que quando vocês estão construindo level, dependendo do jogo, obviamente, vocês vão ficar com muitos game objects. Então, cada poste é um game object, cada pedrinha, cada árvore. Então, chega um momento que é muito fácil perder o controle de tudo que tem ali. E eu não vou mentir para vocês, eu sempre, mesmo usando essas ferramentas, chega um ponto que eu perco o controle. E aí tem que parar de fazer a criação e só trabalhar um dia inteiro só para organizar tudo que a gente fez. Ok? Então, essas ferramentas, elas se tornam muito úteis. Também nós podemos criar nossas ferramentas. Depois vocês me avisam se vocês têm interesse. A gente pode fazer um webinário de como criar um tipo de uma ferramenta dessas. Obviamente que a gente não vai criar nada tão profissional assim, mas a gente pode fazer a introdução de como criar uma ferramenta simples. Ok? Ok. Vamos para o próximo. HGD Build. Não tenho ideia do que seja. Vamos ver. Organize Your Builds. Ok. Esse aqui é mais para na hora de fazer a build, acredito. Ou seja, de compilar o jogo para as pessoas. Exato. Para as pessoas poderem instalar no computador ou em alguma plataforma. Então, esse aqui a gente, como não é tanto o assunto de hoje, sim, é bom, é para organizar, porém, para organizar os projetos, o projeto final já. Então, para compilar. Então, vamos passar para outro. File Reorder, File Organizer. Vamos ver o que isso aqui faz. Ok, então ele tem diversos game objects aqui em cena. Parece que ele está falando alguma coisa. Ok, ele está criando uma nova pasta chamada de editor. Depois, já a gente vai ver que quando a gente cria essa pasta chamada editor aqui, ela é uma pasta especial dentro da Unity. Só ver aqui a pergunta do Daniel. Estou tentando se organizar no projeto final, mas lá estão tantos game objects, às vezes fica difícil de saber onde agrupar e qual a melhor forma de fazer. É verdade, Daniel. É o que eu falei. Gasta um dia inteiro, não faz nada de desenvolvimento, só organiza o teu projeto. E já a gente vai ver algumas ferramentas gratuitas. Então, hoje mesmo o Daniel já pode instalar e já pode começar a organizar de uma maneira mais fácil o projeto dele, tá bom? Ok, ele adicionou um projeto qualquer para um arquivo qualquer para o projeto. E reorder, vamos ver o que faz. Botão direito. Ah, olha que interessante. Ele abre uma janelinha. Vou pegar as texturas. Ok, então ele põe a referência da pasta que ele quer. Eu acho que esse programinha dele vai separar tudo que é textura numa pasta textura, tudo que é mesh numa pasta mesh e assim por diante. É bem interessante. Vamos pular um pouquinho. Ele fez um reorder. Ou seja, aqui no projeto dele, todos os materiais, todas as texturas, estavam tudo aqui dentro. E esse programinha dele, esse asset dele aqui, esse componente que ele criou, cria uma nova pasta, ok, main folder name, e separa tudo bonitinho. É bem interessante. Ótimo. Esse está um pouco mais caro, $25. Mas, como eu disse, se a gente decide fazer o nosso projeto desde o início organizado,
não precisaria fazer isso. Mas imagina que você já começou errado ou simplesmente é um projeto antigo, alguma coisa assim. Isso ajuda muito, muito. E se você quiser organizar dessa maneira, porque obviamente a Unity a gente pode organizar da maneira que a gente quiser. Então tem gente, por exemplo, que cria lá uma pasta de, uh, sei lá, um objeto shield e Iron Shield. E aí dentro dessa pasta Iron Shield tem tudo relacionado a esse shield. Então, nos materiais, as texturas, tudo ali dentro, entende? Então depende de como você quer a organização, é interessante. Mas esse File Organizer é bem interessante. Ok. Depois a gente tem banco de dados, não vamos entrar por aqui. A mesma coisa que o build, serve para coisas mais avançadas e a gente não. A gente está focado hoje em organização dos nossos assets, ok? E da nossa cena. Aqui tem um bem interessante que eu já usei, é bem bom mesmo, ajuda bastante na organização. Então aqui não dá para ver as imagens maiores. Será que se eu abrir aqui dá para ver? Deixa eu tentar abrir. Ok. Então ele cria essas. Isso é um game object, ok? Normal. Ou seja, tudo na hierarquia da Unity é um game object. Porém, esse game object eles colocaram um código por trás que ele faz adiciona esse background e altera a fonte. Então era assim e ficou assim. Eu uso também essa estrutura aqui. Então, quando às vezes. Por que acontece também? Querendo ou não, a gente está adicionando mais código ao nosso projeto. E quanto mais código, mais coisas a gente coloca no nosso projeto, mais lento fica para abrir, mais lento fica para compilar. Quando tu faz uma edição, para ele fazer aquela compilação mais curta, né? Mas mesmo assim, quanto mais coisa a gente tem, mais tempo demora. Então, tem que pensar nisso também. Deixa eu ver se eu consigo alterar uma coisinha aqui. Desculpa. Sempre esqueço de trocar meu microfone. E daí quando começa o webinário, a minha rua se torna super badalada. Eu vou fazer uma mudança aqui, vocês me avisam se funciona. Alô, alô, alô? Alô, alô? Conseguem me ouvir? Ficou melhor o áudio? Menos barulho, digo. Tá, eu vou aumentar um pouco o som, mas acredito que o ruído deve diminuir. Ok. E vocês me avisam se tá tudo bem ou se tem algum problema, tá bom? Obrigado. Então, continuando, esse aqui eu usei já, eu vou abrir para vocês. Essa foi até num dos webinários. Não sei quem acompanhou esse webinário. E aqui eu decidi usar porque já estava ficando já complexo, já estava ficando uma bagunça. Ok? Então eu decidi usar aqui. Então a gente pode ver que ele não funciona somente aqui, a gente pode adicionar em qualquer parte. Então, qual foi a estrutura que eu usei aqui? Eu vou sempre mudando, alterando minha estrutura, tentando chegar nesse ponto de que é realmente organizado, mas é difícil. Essa aqui é o que eu já uso há muito tempo, eu chamo uma general. Aqui dentro de general eu tenho a câmera principal, o volume, que é o post-processing, né? Que é o bloom, que a gente pode fazer alguns ajustes depois que tudo acontece. Então a gente faz alguns ajustes no que é renderizado, então se chama post-processing. Depois de tudo que aconteceu,
a gente adiciona esses efeitos. Então eu coloco aqui também. Aqui eu tenho algumas coisas importantes de física, só que são só esses aqui para uma cena inteira, então eles ficam dentro de general. Então aqui dentro de general fica tudo que é geral, basicamente. Em managers eu tenho meus managers, tenho meu event manager que detecta cliques, scroll, keystrokes do teclado, e meu game manager que é o que controla os estados do jogo. Depois eu tenho minha UI, que aí sim tem deixa eu ver se, já tá aqui. Tem birds aqui, então essa é a UI, certo? Então tudo que é relacionado ao UI, a minha UI fica aqui dentro. E aí eu tenho content. Então aqui dentro de content eu tenho environment e tenho elements. Environment é a luz direcional, algumas area lights que eu coloquei aqui, o próprio environment, ou seja, esse bloco inteiro aqui, e meus elementos. Aí são os elementos mesmo do jogo. São meus pássaros. Se eu clicar aqui, eu sei que esse aqui é o gerador de pássaros. Se eu clicar aqui, eu tenho a trap. E aí dentro da trap, tudo que é relacionado a ela. E, por exemplo, se eu quisesse colocar uma cor aqui, eu já não lembro, porque faz tempo que eu não mexo aqui. Deixa eu ver se eu acho. Direito. Vamos voltar lá para a página da Set Store. E eu separei algumas aqui, algumas interessantes para nós. Então, basicamente é isso. Eu peço que vocês abram a Set Store, busquem por Organize, certo? E deem uma olhada geral neles. Eu vou passar uma listinha agora, depois quem quiser eu posso disponibilizar essa lista, tá? Então, o primeiro da lista é esse que eu já mostrei. O segundo é esse aqui, que é bem parecido também. Serve, faz a mesma coisa. Okay? Ele tem um pouco mais de opções, gratuito também. Então, o Daniel, se quiser, pode instalar qualquer um desses dois. Cria um projeto novo, instala os dois e testa, tá? E o que tu achar mais confortável, se sentir mais confortável utilizando, pode já implementar no teu projeto. Final, tá bom. Próximo da nossa lista é o Play Mode Saver. É gratuito também e ele salva a nossa vida. Só tem que tomar cuidado que como a gente está acostumado que a Unity não salva durante o Play Mode, e se acostumar com esse aplicativo aqui acaba fazendo confusão. Mas, o que acontece? Quando a gente está em Play Mode, faz todas as alterações, a gente pode salvar, ok? E pode salvar somente, por exemplo, só a luz. Ele vai te dar uma listinha aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir essa imagem lá. Ele dá uma lista de tudo que tu modificou durante o Play Mode. E aí tu pode salvar um. Isso ajuda muito. Eu não utilizei ainda, eu achei aqui para esse webinário, mas eu vou com certeza tentar, porque quanta coisa já perdi porque fiz alteração durante o Play Mode. E isso aqui, salvaria. Okay. Próximo, a gente tem o autosave. O autosave é isso. Ele salva automaticamente. Também, se eu não me engano, alguns formandos já tiveram problema já depois que eu entrei de perder o projeto, ou parte do projeto, ou alterações.
Então, se tivesse esse aplicativo aqui, essa ferramenta, não teriam perdido, tá? Também aconselho vocês a instalarem, testarem. Acho que vale a pena. Mas quando a gente não tem o costume de ficar apertando Ctrl S, a gente tem que perder alguns projetos antes de aprender a ficar apertando Ctrl S. Ok. Próximo é esse Asset Graph. Eu achei muito interessante, eu ainda não utilizei, mas ele torna os nossos assets mais visuais. Deixa eu ver se vai melhorar a qualidade aqui. Mas então ele diz que essa mesh está sendo usada essa textura está sendo usada nessa mesh ou em outra. Ele nos dá um mapa de todos os arquivos. Parece ser bem interessante. Parece ser bem interessante. Olha, dá para entrar, ele entrou aqui no material, então isola o material e não vê essa lista gigante, somente esse material e o que está sendo usado esse material. Muito interessante. Muito, muito mesmo. Então, olha, esse prefab está dentro dessa cena, que está utilizando, esse prefab está utilizando esse material e esse material usa esse shader e essa textura. Pode deixar, Daniel. Assim que acabar o webinar, eu compartilho no nosso servidor, tá bom? Então, esse aqui parece ser muito bom mesmo. E é gratuito. Acredito que todos dessa lista são gratuitos. Eu não peguei nenhum pago, eu acho. Vamos ver. Próximo da lista, Object Labels. Então, é parecido com aquele que a gente viu antes, né? Que ele agrupava, mas esse aqui é para objetos. E ajuda bastante porque às vezes a gente não sabe para que serve aquele objeto ou é um objeto especial, né? Então, vamos dizer, nós temos na nossa cena tem 30 árvores, mas uma das árvores é mágica, certo? Mas a textura e o game object é o mesmo, ok? Só simplesmente tem algum código lá nessa árvore que é especial. E com essa ferramenta a gente poderia destacar essa árvore. E aí colocar esta é a árvore mágica, não sei o que, não sei o que. E legal que dá para botar até uma imagem, ó, que fica ali em cima. Então teria que ter como botar um gizmo. Vai ser bem legal, bem legal. Ele cria esse Object Note também, gratuito. Próximo. Surface Align. Ele alinha, tomando em conta os normais, alinha o outro Game Object. Isso para prototyping rápido é muito bom. Pode escolher qual eixo que tu quer alinhar. Pergunto se dá para usar isso aqui no runtime, mas eu acho que não. É só no editor. Ok. E atualizado para todas as versões. Lembre-se disso, eu não mostrei nos outros, mas lembre-se sempre de verificar que versões que funcionam. Ok? Pode quebrar o projeto de vocês, aí tem que desinstalar o plugin, é meio chato, às vezes causa problema. E o último, é Clean Events. Eu sei que com alguns de vocês eu já falei disso. Acho que a gente já ano que vem vai ter um webinar de Unity Events, que eu vou explicar para vocês melhor como é que funciona. Esse plugin aqui eu ainda não utilizei, mas parece ser muito bom mesmo. E ele ajuda a gente a declarar eventos de forma mais limpa e não ficar tão complexo no código, porque da maneira que é por padrão da Unity é um pouco complexo e acaba ficando meio feio no código. E
esse cara aqui parece que vem para resolver isso. Parece ser bem mais limpo. Bem mais limpo. Ok? Gratuito também. Então, esse é para mais avançados que já estão utilizando Unity Events. Aconselho a testar esse. E para os aventureiros que quiserem, os iniciantes que querem tentar também, é um bom desafio. Com certeza vem exemplos, vem cenas de exemplo, ok? Isso eu não falei, mas aqui no Asset Store a gente pode saber. Aqui embaixo nós temos o Overview, que explica o que faz esse plugin, o que tem dentro do package. Então a gente pode ver tudo que tem dentro aqui. Okay. Quantas versões já tem? Okay, então eles têm a original e a current. E reviews e tal. Isso é bom para quando vocês forem comprar alguma coisa, gastar dinheiro aqui na Asset Store, verifiquem os reviews, que é importante. É importante. Que tem alguns plugins que funcionam mal, ou a pessoa está vendendo de uma forma, algo que não faz, ou não faz direito. Okay? Alguma questão sobre Asset Store? E como encontrar? Simplesmente buscar por Organize. Ok? Olha que interessante isso também. Recently used assets. Isso é muito bom, porque às vezes a gente usa diversas vezes os assets. Ah, dá para dar star, tá vendo? O favorito ele fica aqui para sempre. Aparece. Muito bom, isso é muito bom. Porque tem diversos game objects, diversas coisas. Olha, ele pega também cenas. Tem diversas coisas que a gente usa. A gente está trabalhando nessa cena aí fica usando esses mesmos assets. Isso aqui ajuda muito a ganhar tempo. É, Daniel. É o que eu falei no início do webinar. Às vezes a gente precisa de uma solução que já existe e ela é gratuita e já teve um programador que já sofreu isso também e veio aqui e criou, entende? Então a gente tem que utilizar. Aqui ele está mostrando alguns com preços, mas a gente pode vir aqui na direita, em Pricing, e colocar Free Assets. Então tem 12 de organização. Alguns até eu mostrei. E é isso. Então vamos, já que não tem nenhuma dúvida, acredito que não tem nenhuma dúvida, vamos pular para o código. Vamos ver o que a gente pode fazer para começar o nosso projeto organizado. Então aqui eu tenho um projeto de Unity vazio, não tem nada. Então eu tive uma ideia de um jogo, quero fazer um jogo. Porém, eu não quero começar errado. Eu não quero. Eu quero já pensar como é que vai ser a organização do meu jogo, ok? Então nessa cena aqui, que é a nossa principal, eu vou alterar o nome dela de main. Load, que eu já estava com ela aberta. Então essa é a cena principal nossa. E nosso projeto não tem mais nada. Tem os packages, que a gente não mexe, isso aqui é da Unity, que a gente se instalar alguma coisa vem para cá. E em assets, fazer. Ok, eu vou salvar. O que eu gosto? Eu gosto aqui na pasta de assets. Se a gente instalar, vamos instalar algum asset aqui. Vamos instalar esse aqui que eu esqueci de como utilizar e a gente já utiliza de novo. Então, eu cliquei, eu vou fazer de novo. Add, eu tenho que estar logado, ok? Então, eu criei uma conta aqui, temporária, certo? É bom que seja a conta de vocês, porque daí fica o histórico e vocês podem... tem que ser uma conta de vocês, até porque se vocês forem comprar alguma coisa tem que ser um e-mail válido, isso aqui é só temporário, só para demonstração. Eu posso tanto
ver de forma rápida, então ele vai abrir em pop-up aqui. Eu já posso adicionar na Unity aqui, ou eu posso clicar nele e ele vai abrir para mim sim a página desse plugin. Então eu vou Open em Unity. O meu projeto já está aberto, ok? Tá aberto? Eu vou só fechar o outro para não haver confusão. Porque às vezes dependendo de qual que está em foco, ele vai importar para o que está aberto em foco. Para não causar confusão, eu vou fechar um. Então a gente está trabalhando só nesse aqui agora. Okay? Só tenho esse projeto aberto. E vou abrir link na Unity. Automaticamente ele vai abrir o Package Manager dentro do nosso projeto. E automaticamente vai colocar aqui, ó, Colored Hierarchy Headers. Como eu já fiz no download, já utilizei ele, ele faz parte da minha Unity. Mas para vocês vão ter que fazer o download primeiro e depois importar. Quando a gente clica em importar, ele nos mostra aquela lista que a gente viu aqui embaixo. Package Content. Tudo que está aqui é a mesma coisa que está aqui. Só para a gente ver o que a gente está importando para o nosso projeto e também, por exemplo, eu não quero o README, eu desmarco. Okay? Vou importar. Quando a gente importa qualquer package, eles vêm para a raiz dos nossos assets. Okay? Então lá, Bedrick, que é o nome do desenvolvedor. Isso pode causar problema de organização no futuro, porque vamos dizer que vocês estão adicionando packages e fica aqui um monte de coisa junto com as outras pastas do projeto de vocês. O que eu gosto de fazer? Isso é pessoal, porém a indústria, okay, geralmente não deixa assim. Tem que solucionar isso de alguma maneira. Então, o que eu gosto de fazer? Eu clico com o botão direito aqui, criar pasta, e eu vou colocar underscore main. Okay? Essa underscore main, eu coloquei underscore por quê? Porque ela vai ficar sempre em primeiro, independente aqui. Se tiver uma pasta chamada zebra, vai ter o meu underscore aqui. Se tiver número, vai ter meu underscore aqui. Então eu sei que a minha pasta do meu projeto é sempre essa aqui, primeira, ok? Eu vou pegar essa cena e vou arrastar lá para dentro. Então, porque agora eu estou trabalhando aqui. Aqui dentro de main vai ter minha cena, vai ter, deixa eu ver aqui que eu já tinha feito uma coisa preparada, ok? Vão ter meus scripts, minha arte e vão ter minhas cenas que já tem, ok? Essas três pastas por agora. Eu vou começar meu projeto assim, com essas três pastas. Então, aqui arte, eu vou colocar nosso main character, certo? Então aqui dentro vai ter tudo relacionado ao main character e assim por diante. Existe também outra forma, que é, como eu falei, aquela ali de ter uma pasta chamada main character, ter tudo no main character é um tipo, e tem também aqui a gente pode botar materials, e aí a gente pode criar outra chamada textures. Isso vai de acordo como vocês gostam de organizar o projeto de vocês. Tá? A única coisa que eu peço para vocês é que criem de forma legível. Okay? Não vai colocar aqui, daí tem scripts e tem materiais, aí tem materials to. O que é isso? O que tem dentro de materials to? Não faz sentido. Então, se vocês têm dois materiais, cria dentro de materials, aí que coloca, aí sim, aqui coloca metal, e aí o outro material que é metal, shine, e assim por diante. Então, tenham em conta o início, quando vocês começarem o projeto de vocês, essa hierarquia, ok? Eu vou apagar agora, vou apagar essa pasta, não vou apagar main, porque senão vai embora o meu sim, eu vou passar meu sim para cá, e vou apagar main, ok? Deixa. Tem outra forma também mais rápida de fazer isso, criar essas pastas, porque aqui na Unity é meio chato. O que a gente pode fazer é, como eu falei no webinar passado, a gente pode clicar em qualquer lugar aqui fora, ou mesmo numa pasta específica, não importa, e Show in Explorer.
Aí ele vai abrir nosso projeto aqui no Explorer. Certo? Também é possível aqui, botão direito aqui nessa parte dos projetos, Assets, Show em Explorer, mesma coisa. Tá? A diferença é que aqui ele abriu a pasta Assets diretamente, a pasta Assets que eu cliquei aqui. Isso mesmo acontece se eu clicar em cima de Scenes, por exemplo, Show in Folder, ele vai mostrar para mim essa pasta, ele não vai entrar nela. Okay? E se eu clicar fora aqui de Assets e Show in Explorer, achei que ele entra aqui. Ele mostra a mesma coisa. Bom, o Windows, não sei qual é o atalho para Mac, depois eu posso descobrir se alguém tiver esse problema. O Windows é Ctrl Shift N, ele cria uma nova pasta. Então a gente vai usar isso a nosso favor. Então eu vou criar a pasta main, aí eu vou entrar na main, Ctrl Shift N de novo, e aqui eu vou botar minha primeira pasta que é scripts, Ctrl Shift N, art, Ctrl Shift N, text. Okay? E quando eu abrir aqui na Unity, já vai estar aqui. E tudo que eu fizer aqui, por exemplo, se eu pegar o Cines e colocar aqui, ele vai funcionar. Tá. Para mover pastas, é aconselhável fazer aqui dentro da Unity. Funciona também. Eu acho que se eu pegar o Cines e o Meta e colocar aqui dentro, Replace, aí ele leva tudo. Mas tá, se vocês forem mudar de botar uma pasta dentro de outra, façam aqui dentro da Unity, tá? Para evitar problemas, porque daí ele já move tudo, move o meta e move a pasta e a referência em si. Ok, mas ainda tem uma maneira mais fácil de fazer isso e é por código, óbvio. Então a gente vai criar uma ferramenta, um componente que vai nos ajudar a criar essas estruturas muito mais fácil, muito mais fácil. Então vamos voltar a nossa pasta lá da Scenes, vamos apagar aqui, nosso main, certo? E eu vou criar uma pasta aqui na raiz, dentro de Assets. Vou criar uma pasta chamada Editor. Okay? A Unity tem algumas pastas que são especiais. Assets, Editor, Gizmos, Resources. Essas pastas são reservadas pela Unity. Okay? E elas têm, quando a Unity detecta que tem uma pasta chamada Editor, não importa onde, dentro de Assets, ele vai ler aquilo ali como uma ferramenta do editor. Tá? Então, entrando nessa pasta e criando um novo código, C Sharp, eu vou colocar aqui folder creator, folders creator, okay? Outra coisa que é importante fazer, como a gente está fazendo uma janela, um editor nosso, uma janela nossa do editor, a gente precisa vir aqui em Project Settings, okay? No nosso editor, temos que vir aqui embaixo e colocar um namespace. Não sei se todos estavam aqui na aula de C Sharp, mas o namespace é o que vai englobar o nosso código, certo? É uma referência para esse bloco de código. Então a gente precisa ter um namespace aqui. Pode botar o que quiser, eu coloquei meu nome, mas pode colocar o que quiser. E esse código, quando a gente abre, ele já colocou o namespace, ok? Automaticamente, porque a gente falou lá que nosso namespace era esse. E ele está usando, a gente não precisa do update e não precisa do start. Eu acho, deixa eu só confirmar. Não precisamos. E não é monobehavior. A gente não quer pegar do monobehavior
a gente quer criar a nossa própria. Beleza. É isso. Tem algumas coisas aqui que a gente vai precisar usar, ok? Importar. Unity Engine, a gente vai precisar. A gente vai precisar usar using Unity Editor, perfeito? E nós vamos usar algumas coisas de dentro do editor. E também vamos usar system, okay, .io. Eu já explico por que a gente vai utilizar isso. Okay. Primeira coisa, esse Unity Editor aqui nos dá a capacidade de criar editores, okay? Criar janelas no nosso editor. E ele começa, ok? Ele dá start tendo a nossa função main, que é o que vai iniciar o editor quando ele abrir, quando a pessoa abrir, vai fazer isso. E ele vai botar um debug log, como sempre. Vamos começar vendo se a chama de forma correta. Aqui eu estou dizendo, usando o Unity Editor, eu estou dizendo que eu quero criar um menu item chamado default folders, perdão. E dentro desse default folders, eu quero criar um chamado create, um botão chamado create. Vamos ver como é que isso funciona dentro da Unity. Ele compilou meu código e agora aqui em cima a gente tem um botão novo chamado default folders. Se eu clicar nele, ele tem um item só chamado create. E se eu clicar nesse item, vamos abrir o nosso console aqui para ver se funciona. Se eu clicar nesse item, ele editor, ok. Alguma questão até aqui? Então, perfeito. Utilizando esse menu item, que vem de Unity Editor, por isso que a gente está chamando, importando ele aqui, a gente pode alterar aqui. Eu quero só alterar aqui, deixa eu ver, default folders, create folders. Okay. E aqui, em vez de default folder, eu vou botar new project. Deixa, tá bom, tá bem explicativo. Default folders, create folders. E eu vou tirar muita importância. Isso, tá bom, tá ótimo. Ok. Agora a gente tem que decidir o que fazer quando a pessoa clicar nesse botão create. Tá? A gente já sabe que funciona, ele deu um editor ok. Então a gente vai agora utilizar essa parte do system.io. O que o system.io nos fornece? Ok? O system.io é um namespace que é do C Sharp. Então, para a gente achar o que ele faz, a gente tem que buscar por C Sharp, não Unity. Se a gente buscar por Unity, a gente vai encontrar também em fóruns de pessoas perguntando. Porém, se vocês quiserem pular toda essa parte de descobrir o que é dentro da Unity, ele é ele é um namespace do C Sharp. E sendo do C Sharp, a documentação fica lá na Microsoft. E aqui em namespace nós temos várias classes. Nós temos binary reader, binary writer, buffer, directory e, bom, tem várias. Tudo relacionado com arquivos e pastas do sistema operacional, certo? Então, se vocês quiserem criar um arquivo, quiserem abrir um arquivo, é aqui. Quiserem pegar um caminho específico na máquina da pessoa ou mesmo no projeto, é aqui. Está usando system.io. O que a gente vai utilizar é o directory, porque nós queremos criar essas pastas. Deixa eu só compilar aqui.
que nós criamos à mão antes, ok? Então, a ideia do nosso, quando a pessoa clicar aqui em Default Folders e Create, vai criar nossas pastas automaticamente. É um projeto novo e a gente não quer ficar criando à mão. A gente quer simplesmente clicar aqui e clicar e já automaticamente já adiciona essas pastas. Então, o que que ele diz? Nosso directory exposes statics methods for creating, moving, and enumerating through directories and subdirectories. This class cannot be inherited. Perfeito. Então, como é que usa? Primeira coisa, directory, ok? Ponto. O que a gente quer? A gente quer criar um diretório. Tá? Create, ele já está aqui dizendo para mim, create directory, e o que que precisa? De um caminho, ok? Só que se eu colocar um caminho aqui, vou colocar aqui, ele é uma string. Então, sei lá, vamos colocar assets, vou botar folder test, e vamos ver o que ele diz para nós. Ok? Eu tirei o debug log, mas eu vou voltar. Log, e vou colocar aqui funcionou. É só para a gente ter certeza. Como não tem, a gente não sabe se isso aqui vai funcionar perfeito, então é bom ter um debug log para a gente saber que pelo menos entrou aqui corretamente. Ok? Default folders, create. O que que ele fez? Ele entrou no debug log, mas não criou nada. Não estou vendo nada aqui criado. Vamos ver nossa hierarquia, se ele criou aqui. Ele criou aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, create directory, a pasta relativa que ele pega é a pasta do projeto. Só que as pastas que estão no projeto, elas não ficam aparentes aqui para nós dentro de assets. A gente não tem acesso a elas. Então, o que que a gente precisa? Alguém sabe o que a gente precisa fazer aqui para fazer esse código funcionar? Para colocar uma pasta, criar uma pasta dentro de assets? A gente sabe? Pitch? Eu coloquei create directory, coloquei o nome da pasta, certo? E ele adicionou na raiz do meu projeto, não em assets. E a Mariana disse que tem que dizer aonde. Ok, o Carlos disse que adicionando um caminho ali. Ok, ponto, ponto, barra. Ok, muito bom. É isso mesmo, é o nosso caminho que está errado. Ok? O Carlos disse usar o ponto, ponto. O ponto, ponto, na verdade, ele volta uma pasta. Então, se eu colocar o ponto ponto aqui, ele vai voltar para, vai criar aqui essa pasta. O Carlos disse assets bar. Perfeito. É isso, Carlos. Então, vamos lá. Vamos colocar barra assets, assets barra minha pasta. Apagar essa aqui. Né? Não tem essa barra aqui inicial, que a gente não precisa voltar nada, a gente simplesmente quer acessar assets e a pasta. Default, create. Funcionou, mas ele não botou. Agora eu não sei porquê. Ah, não sei porque ele não atualizou lá, mas ele criou. Aqui, tá, demorou para atualizar um pouquinho. Beleza.
Funcionou. Então, seguindo essa lógica, se nós quisermos criar uma pasta chamada underscore root, certo? E dentro da pasta underscore root, nós quisermos criar qual que era as que a gente criou antes, textures. Salvar isso aqui. A pasta de teste que a gente fez. E vou criar. Ele demora para atualizar aqui. Então, criou underscore root e textures. Vocês conseguem entender agora como que a gente pode criar essas pastas mais rápido agora, através de código? As nossas pastas de organização? Perfeito. Mas nós somos programadores e a gente quer evitar ter que escrever tudo hard-coded assim. Porque se amanhã, vamos dizer, eu vou ter que criar um monte de pasta aqui para todas as categorias que eu quiser. Aqui vai ser materials, e aqui vai ser não sei o quê, e todo o resto está sendo repetido. E a gente quer acabar com a repetição. A gente quer acabar com a repetição. Nosso código, se uma coisa é repetir, se duas coisas estão sendo repetidas, vamos criar uma função, criar algo para não se repetir, para se repetir o menos possível. Ok? Ok. A gente vai utilizar agora essa variável que se chama application path, ok? O que ela faz? Deixa eu comentar isso aqui pra gente, eu não quero criar agora, eu só quero saber o que tem dentro de application path. E eu acho que application vem dentro de... tá dentro da Unity Engine. Então, se todo o código nosso que estiver usando, portanto, Unity Engine, a gente tem acesso a esse application data path. E application data path nos dá automaticamente o caminho para a nossa pasta assets. Independente de onde está o nosso projeto, ele sempre vai dar o caminho exato para a nossa pasta assets. Então a gente não precisa escrever à mão aqui o assets. Beleza, uma coisa a menos. Ok? E para concatenar, ou seja, juntar essa variável aqui, que o Unity Engine nos fornece, okay? Nós vamos utilizar uma coisa chamada path.combine, que vai juntar dois caminhos. Aqui, não confundi. Vai juntar dois caminhos. Então, e vai criar um path, um caminho de um local. Junta o primeiro path, ok? Então, o combine precisa de duas variáveis. Uma string chamada path1 e uma outra string chamada path2. E ele vai juntar esses dois. Então, aqui eu vou querer criar um chamado underscore main. E aqui eu vou criar new. Okay? Já vejo tua pergunta já, Daniel. New, e aqui eu vou criar new 2. Eu falei para vocês não fazerem isso, mas aqui é só para demonstração, ok? Então eu posso, mas vocês não façam isso nunca. Deixa eu só ver aqui o que o Daniel falou. Não, Unity vai fazer essa alteração para ti, Daniel. Se tu tiver qualquer problema fazendo isso agora, me chama no Discord que a gente conversa, mas tem que funcionar. Pode adicionar agora e não deve causar problema nenhum, tá bom? Se causar alguma coisa, me chama lá. Então, a gente já removeu aquele application, toda aquela parte, agora a gente só tem o underscore main, que é a nossa pasta que a gente quer criar principal, e o diretório que a gente quer criar lá dentro. Então vamos ver se funciona. Folders, create. Diz que funcionou. Já tinha a root aqui, mas tudo bem. Eu vou dar um refresh. Ok, main. E new1, new2. Então funciona. Funciona. Já estamos diminuindo mais. Já está menor. Ok. Uma coisa. Ok. Eu sei porque que não está atualizando automático. Ficaria um pouco complicado.
Eu sei por quê. A gente tem que dar esse refresh, aqui, Ctrl R, a gente pode fazer ele em código também, para pro que a gente criar aparecer em tempo real. Então, na set database, ok, ponto refresh, ok, uma funçãozinha. Então, vamos só criar aqui em main 2, não façam isso, e create. Criou o main 2 e já atualizou, viram? Então já aparece em tempo real. Ótimo. Só limpar esse monte de teste que a gente fez aqui. Beleza. Ok. Ótimo. Funciona. Mas vamos tentar deixar isso mais limpo ainda. Ok? E como é que a gente faz, geralmente, para deixar mais limpo? É criando uma função que faça essas tarefas repetitivas. Ou seja, criar os diretórios. Então aqui eu quero, no mundo perfeito, eu quero simplesmente passar quais diretórios eu quero que crie. E sim. Tá. Quero só descrever quais diretórios eu quero que crie e eu quero que com uma linha só ele vai lá, entra na função e cria os nossos diretórios. Eu vou remover isso aqui. Vou deixar, na verdade, um só como referência para vocês verem, mas a gente não vai mais utilizar isso. Okay? E eu escrevi uma funçãozinha que faz isso. É uma função chamada createFolders, okay? Que ela precisa de um root, aonde que a gente quer criar essas pastas, okay? E ela quer uma string, que é um array de diretórios, uma array de strings que vai ser quais diretórios que a gente quer criar. Então, primeira coisa, a gente vai pegar o full path, ou seja, aonde exatamente a gente vai combinar o data path, que é o assets, que é a pasta lá que vem da Unity Engine para nós, da onde está os assets. A gente vai falar o root, ou seja, no nosso caso vai ser underscore, qual que eu estava usando? Underscore main, ok? E aí com esse full path, a gente já vai ler primeiro todos os strings que vão vir, ok? Então eu quero criar texturas, quero criar objetos. Para cada uma dessas strings, a gente vai criar um diretório, combinando o caminho inteiro do assets mais aonde que eu quero colocar e combinando a pasta que eu quero criar. Agora vai fazer mais sentido agora. Então agora, em vez de chamar diversas vezes, essa linha, para a gente criar várias pastas, o que a gente vai fazer é chamar simplesmente a nossa função. E é isso que eu quero que vocês cuidem, que vocês pensem. É repetitivo isso. Uma função, o trabalho da função é essa, certo? É remover essa repetição do nosso código e colocar só onde é necessário. Então eu vou chamar ela createFolders, eu vou dizer que eu quero criar, que eu quero colocar essas pastas que estão aqui dentro de main, ok? Quero criar, dentro de main eu vou criar uma pasta chamada scripts, uma art e uma scenes, perfeito? E vamos lá, vamos ver se funciona. Esse aqui, como último. Ok, então eu acho que está tudo certo, vamos ver. Post folders, create. Isso é um bom sinal. Criou uma pasta chamada main e dentro da main criou nossas três pastas. Então o nosso componente aqui ele já está funcionando. E se eu clicar de novo, ele não vai acontecer nada. Ele já sabe que cria esse directory, create directory, ele é inteligente. Por isso que é bom usar esse system.io para fazer isso, porque ele é inteligente. Se eu remover a pasta scripts e for lá em create folder, ele vai ver que a create scripts não existe e vai criá-la para mim. Vocês conseguem entender isso? Faz sentido para vocês isso? O código aqui. Ótimo. Então, no nosso for each, a gente está pegando a nossa lista de strings e para cada uma a gente cria um diretório.
Então, e se eu quiser criar um diretório dentro de scripts, por exemplo, eu falo que para aonde que eu quero, qual é o root dessas pastas que eu vou criar, dentro de scripts. E aqui eu vou falar script de, sei lá, light. Isso é só teste, isso é só demonstração, tá? Não necessariamente precisa ser assim. Está. E dentro dela eu quero criar essas duas. Eu não testei isso. Na teoria funciona, vamos ver se na prática também. Então, primeiro eu vou criar a main e todas elas, e depois, dentro de scripts, eu vou em light e crio as de light. Não, Daniel, ele não vai substituir. Se a pasta existe, isso aqui, esse create folders, ele só cria diretórios. Ele só cria. Então, se já existe, ele não vai criar. Vou ver o main, ok? E vou create. Ok, ele criou o main. E dentro de scripts, não criou a nossa pasta por quê? Ah, ele criou aqui. Aqui. E... Ah, ok, ok. Eu não preciso disso. Hum, tá, já sei. Aqui tem que ser main ainda. E aí dentro de scripts eu coloco scripts. Teria que pensar isso melhor. Teria que pensar isso melhor para criar subpastas, mas assim vai funcionar. Scripts de character, script, vamos ver. Eu não crio scripts aqui, main, e dentro de scripts tem as duas pastas. Então aqui a gente já tem uma repetição de novo, então seria interessante a gente fazer um check aqui do full path. Deveria funcionar, mas eu não sei porquê. Mas bom, assim dá para criar. Ou seja, a gente já está vendo uma repetição aqui no código, então seria interessante, imagina, eu só passo aqui scripts, ele já detecta que tem uma pasta scripts, porque aqui ele não acha na... Acho que até funcionaria se eu fizesse underscore main scripts, e aí aqui eu crio. Ver? Scripts, tá bom, é aceitável, aceitável. Não precisa repetir aquele monte de script aqui, só repete uma vez, então as subpastas a gente vai adicionando aqui. Então, aí dentro de arte, tipo, aí, textures e assim por diante. Bruno, sistema Android utiliza. Sim, eu não tenho 100% certeza, mas acredito que sim, que o Dora.io, o sistema Dora.io, tem acesso ao sistema do Android e tudo mais. Mas tá, como aqui a gente está criando algo somente para o editor, né? O editor da Unity não tem para Android, então vai funcionar tanto no Mac como no Windows. Perfeito. A gente já passou um pouquinho, mas eu quero ainda finalizar. Não sei se vocês estão ok, eu posso continuar ou vocês querem dar por terminado e a gente faz uma versão 2 desse webinar. O que vocês acham? Vamos continuar? Não é muita coisa, é só que eu também quero mostrar para vocês que a gente não precisa criar só pastas. Ótimo, que bom. A gente pode criar também, fazer tudo, controlar tudo. A gente tem acesso a toda a Unity aqui, a gente pode fazer tudo. O que eu quero fazer também são os Game Objects que vão vir na hierarquia de organização. E esse código que eu estava fazendo antes do webinar, não tenho certeza se vai funcionar, mas vale a pena tentar. Então, eu vou remover esse aqui, eu vou deixar somente esse aqui, por agora, para vocês. E a gente já sabe que funciona, já testamos várias vezes e vai funcionar sempre. Então não vou mais precisar usar esse debug log. Aqui eu vou só eliminar algumas linhas desnecessárias. E é isso. Okay.
Então, o que a gente quer? O que a gente quer? A gente quer que quando eu crio as pastas, agora sim, agora faz sentido a gente ter um create folders. Folders and game object. Podia separar, eu vou deixar num só para deixar mais simples. Mas pode separar, a gente pode criar um novo botão aqui. A gente poderia criar um novo botão aqui embaixo, Create Game Object. Tá? Não tem problema. Ok. O que a gente quer fazer? A gente quer criar um Game Object. Aqui, nessa hierarquia. E como é que faz para criar um Game Object? Eu não mostrei para vocês aqui rapidinho. Que o menu item, okay, ele vem do Unity Editor, certo? Que eu falei. E o Unity Editor tem algumas classes dentro dele. Tá? Aqui já o Unity Editor, obviamente, a documentação é dentro da Unity. Então, quando vocês forem buscar no Google, põe Unity Editor, namespace, e ele já vai ser a primeira do manual. E quando a gente importa Unity Editor, a gente tem acesso a tudo isso. Tudo isso. Ok? Animações, assets, tudo. Inclusive menu item, que é o que a gente está usando aqui. É esse menu item aqui. Que a gente está usando para criar esse item no menu. Certo? Clicando aqui em menu item, ele nos dá uma explicação o que é, obviamente, e alguns testes, alguns exemplos. Tá? Aconselho vocês a depois lerem essa documentação aqui. Tá? Bom, a gente precisa criar um Game Object. E para criar um Game Object, primeiro a gente precisa declarar ele aqui dentro, a nossa variável. Okay? Então, ele vai ser static, ele tem que ser static, porque isso aqui deveria ser static também, não sei por que não está. Okay. Ele tem que ser static porque isso aqui a gente está usando sem uma referência direta a um Game Object. Tá? E como na Unity tudo é um Game Object, tudo, um código, é tudo relacionado, é tudo atrelado a um Game Object, se a gente quiser criar algo que não é, obviamente, que não é especificamente atrelado a um Game Object específico, a gente tem que usar static para ser acessado por todo o projeto, independente se tem um Game Object attached ou não. Tá? Então a gente vai criar um Game Object aqui estático. O que eu botei? Object to spawn. Game Object separator. Ok? Game Object Separator. E o que ele faz? O que esse Game Object Separator faz? Primeiro testar, para ver se está funcionando, é importante. Okay. Object Spawn. Object Test. Ok? Então, teoricamente, se eu... Só um minutinho, desculpa. Eu executar aqui, clicar em Create Folders and Game Objects. Ele tem que pegar esse Game Object e criar ele, tá? Então eu vou criar ele com o nome de teste. Vamos ver se funciona. E como eu estou criando um Game Object, o Unity não tem outro lugar para colocar a não ser na nossa hierarquia. Create Folders and Game Object. Pum, tá lá no nosso teste. Bom, sabendo disso, a gente já tem metade do caminho andado. Eu vou fazer o seguinte. A gente não precisa mais disso, a gente já sabe que funciona. E essa nossa função aqui, que cria pastas, a gente pode também criar qualquer coisa. Pode usar o mesmo princípio para criar qualquer coisa. Okay? Só que agora, create game objects. Certo?
Em vez de vir um root, ele vai vir só os nomes. Eu não quero, não preciso disso. Eu só quero os nomes de que game objects eu preciso criar. Eu não preciso do full path, porque a Unity, como eu não tenho outro lugar para colocar os game objects, vai colocar na hierarquia, por padrão. Então, new game object. E aí, em vez de criar um diretório, não precisava ter, eu vou botar ali para a gente vocês terem como referência, mas isso aqui é só de exemplo para vocês. Okay. Okay. Em vez de criar diretório, o que eu quero é criar um game object. Em vez de ser um nome hard-coded aqui, o que a gente usou aqui para saber qual era o nome da pasta, qual era a pasta que era para criar? A gente usou o newdir. E aqui a gente vai usar o newgm. E aí, vocês entendem? Alguém sabe como é que eu faço, como é que eu chamo a função, essa função create game objects para criar os 3 game objects? Alguém sabe como é que eu tenho que escrever aqui? Acredito em vocês. Pode errar, não tem problema errar também. Se errar, a gente pelo menos tentou. Eu quero criar 3 game objects. Um general. Não, um. Deixa eu ver aqui, eu já tinha feito um exemplo. Quero criar um geral, um UI e um cameras. Perfeito, Daniel. É isso aí. Perfeito. Vamos criar então os que o Daniel pediu. O que o Daniel criou, na verdade. GM1, GM2, GM3. Todo mundo entendeu o que a gente está fazendo aqui? Se a gente criou essa função create folders, ok? Ela recebe esses parâmetros e para cada um desses parâmetros que a gente colocar aqui, tá? Ela vai passar e vai criar a pasta. O que a gente fez é copiou a mesma lógica, só que agora para criar game objects. Eu não preciso de um root porque eu não preciso de referência nenhuma. O Unity vai adicionar na hierarquia e vai receber os nomes dos game objects. E daí para cada nome que tiver lá, ele vai criar um novo game object com aquele nome. Vamos testar. Eu vou esse game object aqui e vou clicar em create folders e game objects. E já está. Então ele criou aqui. Então agora, se nós quisermos começar um projeto novo, certo? E eu quero criar essas pastas por padrão, quero criar sempre um game management, eu posso, inclusive, fazer aquelas separaçõezinhas que ajudam sim. Tem muita gente que não gosta, mas elas ajudam a separar. Ok, todos. Vou botar um UI e vou botar cameras. E já criou. E assim, agora eu posso simplesmente minhas câmeras eu arrasto para cá, minha luz eu coloco aqui, se eu quiser, e assim por diante. Ok, tem mais uma coisinha só, rapidinho aqui, que como esses game objects aqui eu estou criando para organização, eles só vão ser criados de organização, não vai ter nenhum, pelo menos por agora, nenhum script neles, nada. E eu gosto dessa separação, o que eu posso fazer aqui é concatenar isso e só fazer e não fazer mais nada.
Então, para cada um quando ele criar, ele vai adicionar primeiro isso na frente do nome e depois o nome. E eu não preciso desse monte de espaço aqui, meu código fica mais limpo e legível. Posso até botar depois também, então ele vai botar o nome e vai separação, nome, separação. Já tá, ok? Então, adiciona para todos. Talvez assim não fica tão legal, deixa só no início, ok? Perfeito. Última coisa, eu tenho que descobrir como é que eu coloco cores de novo aqui nas separações. Vamos ver rapidinho ali. Então, é bom que sempre vem com documentação, né? A gente vai ali ver. E é em Tools. Era isso que estava me faltando. Tools, Colored Header Creator. Então, no nosso Management, eu posso ir em Tools, Header Creation. Aqui o nome. Putz, ele vai mudar meu nome, eu acho. Deixa eu ver se não botar nada aqui que ele vai fazer. É que esse header, ele já cria todos. Eu teria que. Ele tem até um preset só, a gente pode criar um preset já com tudo isso. Então não vai dar para usar esse. Teria que adicionar uma mão a mão. Eu sei que o outro dá, o outro daria. O outro a gente pode modificar algo que já existe. Deixa eu ver se não tem como aqui. Color header. O outro seria melhor nesse caso, tá? Porque como a gente está criando automaticamente, a gente quer modificar os que a gente já criou, não criar obrigatoriamente criar todos. Mas é isso, faz parte. Eu sei que eu disse a última coisa, mas agora é a última coisa. A última coisa que a gente pode fazer é, bom, a gente sabe que o que esse nosso editor aqui que a gente criou tá dentro de, esse aqui é ele. Só que ter que criar uma pasta editor e colocar ele lá dentro ou copiar essa pasta aqui em um lugar e sempre quando tu vai começar um novo projeto, tem que arrastar essa pasta para cá, vocês vão acabar perdendo. Tem uma maneira mais fácil ainda de isso que a gente fez já deixar separadinho para futuros projetos. É botão direito na pasta, Export Package. Ele vai perguntar o que, que vocês querem, que a gente quer exportar, ok? Eu não quero exportar nada, eu só quero exportar o editor, certo? O editor. Incluir dependências, não tem nenhuma dependência, mas ele vai incluir. E exportar. Quando eu exportar isso, eu já tenho aqui o antigo que eu fiz, certo? Eu fiz antes, preparei para aula antes, mas eu vou botar aqui new, ok? Então agora, dentro da minha pasta, esse canto aqui é difícil de... Dentro da minha pasta eu tenho dois Unity Packages, que é igual os Unity Packages da Asset Store, é o mesmo jeito que eles exportam, ok? Então se eu remover aqui no meu remover o nosso asset, vai sumir, o default sumiu lá em cima, porque a gente já não tem mais ele no código, mas se eu clicar duas vezes aqui nele, então comecei um projeto novo, cliquei duas vezes, ele vai ver que eu quero adicionar duas coisas novas, certo? Vou importar. Importou o editor e agora eu já tenho default folders e ele já... Pum. Não tem, vou criar para sempre, né? Porque essa função aqui não é igual o create directory. O create directory já vê se existe ou não, e se não existe ele cria, se existe ele não faz nada. Aqui a gente tem que fazer um if também, só para verificar se já existe na hierarquia o GameObject. Mas como a gente só vai clicar uma vez, né, no início do projeto, é válido. E tá, e vocês podem expandir isso aqui de centenas de maneiras diferentes, usar outras funções, outras propriedades do Unity Editor. Então, quem quiser se aventurar por aqui, por esse mundo, pode se aventurar, é muito bom, é importante. Aqui, por exemplo, isso aqui é igual. Esse Colored Header Creator, a pessoa usou a mesma coisa, porém ela tá usando a GUI, o GUI System,
tetinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo para vocês. Não. Eu tô criando um desse aqui para MasterD, e aí uma das aulas eu vou mostrar para vocês como é que funciona direitinho, mas aí basicamente a gente pode criar esses campos, pode criar esses botões. Então imagina que tem um botão, a gente clica aqui em Default Folders, em vez de criar automaticamente, ele abre uma janelinha dessa e tem dois botões, Create Folders, Create Game Objects, separadores. E assim, a gente pode expandir. Alguém tem alguma questão? Que bom, Jorge. Um pouquinho para ver se tem uma dúvida. O Daniel falou, explorar Asset Store, sim, vale a pena. Tem muita coisa lá. E também lembra do webinário passado, do Git. Também o GitHub tem muita coisa. Vale a pena passar por lá também. Tem muitas ferramentas dessas no GitHub que fazem diversas coisas, diversas coisas. E é tudo aberto lá. Ok, ninguém tem nenhuma questão. Então eu dou esse webinário por encerrado. E se surgir alguma questão, sabem onde me encontrar, no servidor do Discord. E também pode me mandar uma DM lá, que eu tô aqui para ajudar vocês. Carlos, alguma dúvida? Existem padrões como o MVC? Não sei qual é, o que é MVC pra ser bem sincero. Deixa eu ver se eu encontro alguma coisa. Não sei te informar. Não sei te informar. Eu vou pesquisar e aí a gente pode falar depois. Ah, boa, que bom que tu falou isso. Sim, existem alguns padrões, não padrões assim, como MVC, agora eu entendi, mas tem algumas ideias de estruturas, tá bom? Eu separei algumas aqui para vocês. Então, essa aqui são estruturas de pasta, tá? Desculpa, de organização da hierarquia, tá? Então, Management, UI, Cameras, Lights, World, dentro de World tem Terrain, Props e Dynamic. Dynamic são ou que vocês estão fazendo testes ainda e não está pronto, depois que está pronto vai para Terrain ou Props. Ou também Dynamics pode ser para os criados em runtime. Então vocês têm lá um monte de Game Object que é criado, os inimigos vão spawnando, spawna dentro de Dynamics. E de pastas, nós temos essa estrutura, uma ideia de estrutura também. Como eu falei, não existe um padrão certo, mas é uma ideia de estrutura. Então, third party, que vão ficar todos esses, tudo que vocês baixarem da Asset Store, ok? Animations, áudio, aí dentro de áudio, music, effects, deixa eu botar lá para você ficar aberto. E bom, e tá, de pastas é isso. Plugins, prefabs, resources, textures, testing, scenes. E, bom, isso aqui vocês vão desenvolvendo conforme vão trabalhando com isso. A melhor forma para vocês. Pois é, mesma coisa que eu falei no último webinário, assim como o Git, certo? A maneira que a organização é feita depende muito da empresa. Então, é bom vocês conhecerem como é feito, como fazer, como trabalhar, mas cada empresa faz diferente.
cada empresa tem sua maneira de fazer e vocês vão aprender, assim, geralmente nos primeiros 3 meses vocês vão aprender como é que a empresa gosta de salvar suas hierarquias, como é que a empresa gosta de fazer os commits no Git e assim por diante. Tá? Eu vou compartilhar aquela lista de plugins da Asset Store com vocês no nosso grupo, no nosso servidor. Ok? Muito obrigado a todo mundo. Um ótimo resto de semana. E qualquer coisa, só mandar mensagem. Tchau, tchau.